Olá, aqui é o professor Vitor Proença e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame de frutosamina. Afinal de contas, para que serve esse exame? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui em curtir nesse vídeo e também deixa o seu comentário sobre esse assunto, que é um dos exames utilizados para o controle do diabetes mellitus. Lembra também de se inscrever aqui no canal do IBAP Cursos e ativar todas as notificações para você poder receber os próximos conteúdos que a gente já está preparando para você. Então hoje a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre esse exame aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma frutosamina? Nada mais é do que uma reação de glicação. Nossa, professor, mas o que é uma glicação? A glicação é a reação que fica estável, não enzimática, que a gente diz, entre uma proteína do plasma, por exemplo, e a glicose em si, né? E o carboidrato. Então, quando a gente tem a terminação amina, que a gente diz, normalmente da lisina, de um aminoácido presente na proteína, a glicose, ela se liga nessa proteína. E essa proteína agora, que era só uma proteína em si, que era uma sequência de aminoácidos, né? E novelada e tal, aquela estrutura toda da proteína, ela agora tem incorporada a glicose. Então, isso é uma frutosamina. Então, se você parar para pensar, por exemplo, a albumina, quando ela tem a incorporação da glicose, ela é uma frutosamina. A hemoglobina glicada, que a gente diz que é um outro tipo de exame, que a gente já gravou um vídeo também sobre isso, eu vou deixar na descrição aqui, ela também é uma frutosamina, tá? E outras proteínas que estão presentes no nosso sangue. Então, quando a gente tem essa reação aqui, ó, vou passar aqui na canetinha aqui para vocês, ó, essa reação aqui, ó, da glicose, que é isso daqui, com essa terminação aqui, amina, essa reação forma uma reação de Amadori, que a gente diz que forma uma base de Schiff que é instável, e aí na sequência ela forma uma frutosamina em si, que é mais estável, e aí ela persiste pela meia-vida plasmática dessa proteína aí. Então, por exemplo, a albumina dá em torno de 2 a 3 semanas. É um chamado produto de Amadori. Então, aqui você pode perceber que a gente tem aqui uma proteína, né, representando uma proteína com a sua terminação aqui, amina, e aqui a glicose que foi incorporada. Por isso que ela acaba se chamando frutosamina. Vem de frutose e amina, basicamente é isso. Tudo bem? Então, isso aqui existe no nosso sangue e a gente consegue utilizar isso como um biomarcador do diabetes mellitus, ou seja, da incorporação de glicose quando a gente tem quadros de hiperglicemia. Por que, professor, do diabetes mellitus? Porque o diabetes mellitus ele é caracterizado pelo aumento da glicemia, que é a concentração de glicose na corrente sanguínea, que a gente chama de hiperglicemia, tudo bem? Então, quando o paciente tem picos de hiperglicemia, tem muita glicose livre no sangue e essa glicose ela acaba sendo incorporada nas proteínas plasmáticas e também na proteína presente dentro da hemácia, que é a hemoglobina, que é um outro exame que eu acabei de citar para você, tá bom? Uma dessas proteínas, ou na verdade, a que tem maior quantidade no nosso sangue, em si, livre no nosso sangue, é a albumina. A albumina é uma frutosamina, mas também existe um exame chamado albumina glicada, que num outro vídeo a gente vai conversar mais sobre isso, tudo bem? Então é utilizado para monitorar o diabetes mellitus. Professor, então qual que é a comparação que a gente pode fazer da hemoglobina glicada, que a gente conhece muito mais, que a gente ouve falar muito mais aí, que tem mais exames, é mais padronizada, tem várias metodologias e tudo mais, é mais espalhado aqui, por exemplo, no Brasil, mais difundido. Qual é a relação da hemoglobina glicada, a comparação em si, com a frutosamina? Então, aqui a gente tem a representação de uma proteína plasmática, que pode ser, por exemplo, a albumina, que é a principal, que eu já citei para você, e aqui a gente tem a glicose. Então, ambas estão aqui, ó, livres, não está incorporada na proteína, mas quando essa glicose fica aqui em excesso, ela acaba sendo incorporada, formando a frutosamina em si. Tudo bem? Ah, professor, e no caso da hemoglobina? A hemoglobina, lembrando, ela fica dentro dos glóbulos vermelhos ou hemácias, também chamados de eritrócitos, né? Então a hemoglobina está aqui dentro e essa hemoglobina, ela também incorpora quem? Incorpora a glicose. E aí a gente tem o que a gente chama de HbA1c.
ou A1C, você pode chamar dessa maneira também, ou hemoglobina glicada. Professor, essa daqui então, se ela for uma albumina, ela chama o quê? Albumina glicada, mas genericamente ela é uma frutosamina, tudo bem? Ah, legal, mas em relação ao exame em si, qual que é a diferença? A diferença é a seguinte, a hemácia tem uma meia-vida de aproximadamente 120 dias. Já a albumina, ou as proteínas plasmáticas de uma maneira geral, tem uma meia-vida em torno de 2 semanas, tá? Então a gente consegue medir, no caso da hemoglobina glicada, os últimos 3 meses, 4 meses aproximadamente, e no caso da frutosamina, as últimas 2 a 3 semanas, tudo bem? Então, ele não é tão de longo prazo como a hemoglobina glicada, é mais de curto para médio prazo aqui a concentração da glicose na corrente sanguínea, que é a concentração média estimada, ou glicose média estimada que a gente diz, tudo bem? Ah, professor, mas e aí, o que tem a ver isso daí? Tem a ver o seguinte, se você começar um tratamento, você não pode esperar, por exemplo, 3 a 4 meses para você conseguir ter resultados aqui da hemoglobina glicada, porque é esse tempo aproximadamente que vai levar para você começar a observar resultados na queda da porcentagem de hemoglobina glicada. A frutosamina não, em 2, 3 semanas você já começa a ter indícios de melhora no tratamento, por exemplo, ou não, e aí no caso tem que trocar o medicamento, por exemplo, tá? Professor, mas ambas refletem uma característica mais de médio, longo prazo da glicemia? Sim, é isso daí. Diferente da glicemia em jejum, por exemplo, né? Que a gente faz lá 10 horas, 8, 10 horas de jejum, vai lá e retira o sangue e faz essa mensuração. Ou ainda faz uma glicemia ao acaso, que a gente diz, glicemia pós-prandial. Existem vários tipos de exames que são feitos, né? Teste oral de tolerância à glicose, todos eles aplicados, por exemplo, no diagnóstico ou monitoramento do diabetes mellitus. Então, nesses casos, eles são pontuais, tudo bem? A frutosamina não, ela já te dá uma relação aí de 2 a 3 semanas e no caso da hemoglobina glicada, 3 a 4 meses aproximadamente, tudo bem? Então essa é uma das principais diferenças. Aí você fala assim, então tá bom, então eu vou usar só a hemoglobina glicada. Então, aí é que tá. Por que existe esse exame aqui da frutosamina? Ele existe, por exemplo, para alguns pacientes que não têm hemoglobinas normais, digamos assim. Eles têm hemoglobinopatias, doenças da hemoglobina, basicamente. Ou ainda pacientes que têm hemólise intravascular, disseminada, é um tipo, por exemplo. Então, quando a gente tem hemólise é o rompimento das hemácias, tudo bem? Quando rompe a hemácia, a gente perde a hemoglobina e a hemoglobina vai embora, tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, um exame de urina e encontrar a hemoglobina lá na fita reagente. Então, está perdendo hemoglobina. O que acontece nesses casos? A hemoglobina não conseguiu incorporar a glicose, então vai dar resultado diferente. Então, nesses pacientes, por exemplo, em alguns casos específicos, a gente pode utilizar o exame aqui da frutosamina para a gente fazer o monitoramento do diabetes mellitus, tá? Mas óbvio, mais uma vez, né? A hemoglobina glicada aqui no Brasil e em outros países também é muito mais difundida, tem muito mais kits comerciais e aparelhos e tudo mais, tem muito mais equipe de vendas, suporte científico e tudo mais relacionado com a hemoglobina glicada, por isso que a gente fala mais sobre isso e tem muito mais padronização também, né? Então ela é, por exemplo, utilizada pro diagnóstico do diabetes mellitus em si. Frutosamina já não, a albumina glicada também não, outros tipos como anidroglucitol também não, que a gente pode conversar numa outra aula aí com vocês, tá bom? Então, ponto principal, a frutosamina, ela mede em torno de 1 a 3 semanas a concentração média estimada de glicose na corrente sanguínea e serve para o controle do diabetes mellitus, tudo bem? Aqui você tem um resuminho da comparação do tempo de resposta, aqui é o máximo que a gente tem, né, que é a hemoglobina glicada, aqui a frutosamina 1 a 3 semanas aproximadamente, e aqui a gente também tem outros exames com, por exemplo, um 5-anidroglucitol, que é mais rápido ainda, em torno de 24 a 72 horas, e a glicemia mesmo em si, que é em torno de alguns minutos, por exemplo, tá?
Então vai depender da necessidade de controle e observação que esse paciente tem. Se mudou, por exemplo, o protocolo de tratamento, você quer ver nas últimas 2 a 3 semanas, você faz aqui uma frutosamina, por exemplo. Se você quer ver nos últimos 2, 3 meses, você pode fazer aqui ó, uma hemoglobina glicada. Se você quer ver agora pontual, você faz uma glicemia. Pode ser até aquela glicemia capilar, por exemplo, para fazer esse controle. E os novos equipamentos, né, que também existem para fazer esse monitoramento, beleza? Então tá bom, quais são as características desse exame aqui da frutosamina? Primeira coisa, valor de referência. Valor de referência é em torno de 205 a 285 micromols por litro, tá? E a amostra que é utilizada aqui? A amostra utilizada é o soro. Professor, então aqui já diferencia da hemoglobina glicada? Sim, diferencia, porque a hemoglobina glicada ela é feita no tubo de tampa roxa, com EDTA, tá bom? Aqui nesse caso, a gente faz no soro, utilizando o tubo vermelho ou ainda tubo amarelo, tá bom? Não precisa de jejum, nesse caso, também diferente da glicemia. A glicemia em jejum, por exemplo, que é aquele tubo de tampa cinza, que é com fluoreto, que nesse caso precisa de jejum, mas aqui não precisa porque é uma coisa que mede nas últimas 2 ou 3 semanas, tá bom? A metodologia em si é uma metodologia por mudança de cor, um método colorimétrico que a gente diz, e a mensuração é feita por absorbância em espectrofotômetro, tá? E aí, o que aumenta e o que diminui, então, a frutosamina? Como a gente já citou desde o início desse vídeo, o aumento normalmente está relacionado, então, com diabetes descontrolado, que é uma hiperglicemia. Então, tem muita glicose no sangue, muita glicose sendo incorporada nas proteínas plasmáticas e muita frutosamina, tudo bem? Então, normalmente está relacionado com diabetes nos últimos 2 a 3 semanas aproximadamente, tá? E a diminuição? A diminuição está relacionada com perda de albumina, alguma desnaturação ou alguma coisa de perda microalbuminúria, né? Perda pela urina, por exemplo, ou ainda catabolismo proteico, a pessoa queimar muita proteína, quebrar muita proteína, queimados, grandes queimados, por exemplo, ou alguma outra doença que cause um grande catabolismo que perde muita proteína, principalmente a albumina em si, que é a principal plasmática, né, a proteína plasmática que a gente já falou. Se perde muita proteína, consequentemente vai diminuir o valor da frutosamina, tudo bem? E também se fosse um outro exame, que é a albumina glicada, também diminuiria, mas ela é um exame bastante interessante para ser utilizado em casos de pacientes que têm doenças de hemoglobina, relacionadas com hemoglobina, tá bom? Se você gostou desse tipo de conteúdo, clica aqui em curtir, deixa os seus comentários falando, olha, gostei, não gostei, grava sobre isso, grava sobre aquilo outro, tá? É importante para que a gente possa preparar novos conteúdos aqui para você. Lembra também de se inscrever no canal do IBAP Cursos e ativar as notificações, tá bom? Só para a gente fechar aqui esse vídeo, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, que é o IBAP Cursos. Nela você pode acessar mais de 50 cursos dentro da área, como microimuno, parasito, entre outros cursos mais relacionados, por exemplo, com análises clínicas, que é a parte laboratorial. São cursos assim, videoaulas, materiais complementares. Tem também o certificado individual de cada curso que você pode usar em concurso público, usar como progressão de carreira, ou mesmo se você é estudante, para validar as horas complementares na sua faculdade. Então, você, com uma única assinatura, você já tem acesso a todos esses cursos aí. Vale muito a pena você conhecer. Clica aqui nos comentários aqui desse vídeo, aqui abaixo desse vídeo, na descrição e nos comentários. Eu vou deixar o link para o Passaporte Bapflix e aproveita, porque ele está com 50% de desconto aí durante um tempo. Eu não sei até quando exatamente que vai ficar, então aproveita. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.